Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os requisitos para a alfabetização. A alfabetização é um processo que tem início na educação infantil. Após o nascimento, a criança vai adquirindo habilidades essenciais para que esse processo se conclua. Tais habilidades básicas podem chamar de pré-requisitos para a alfabetização. Vale ressaltar que cada criança tem um tempo próprio para adquirir essas habilidades, mas as mesmas devem ser estimuladas respeitando a fase de desenvolvimento da criança. Podemos destacar e discriminar algumas habilidades ou pré-requisitos necessários para que a alfabetização aconteça, e para cada um dos itens será exemplificado possíveis estímulos que podem ser feitos pelos pais, pedagogos, psicopedagogos ou demais envolvidos com a alfabetização da criança. Lembrando que primeiro as atividades devem ser práticas, para depois serem teóricas. Por isso, a grande importância do brincar tão praticado na educação infantil, que nada mais é do que o treino das habilidades. Vamos falar um pouquinho desses estímulos necessários para a alfabetização? Primeiro é o esquema corporal. Refere-se à noção e o conhecimento do corpo, pois o corpo é a base e uma referência estável. É a noção de si próprio e a conscientização corporal. Atividades lúdicas, práticas e teóricas de conhecimento das partes do corpo e suas funções. O brincar de bonecas, bonecos, montagem de marionetes ou quebra-cabeça das partes do corpo. Brincar solicitando que apontem ou levantem determinadas partes do corpo. Desenho traçado da silhueta do próprio corpo e do corpo de colegas. Montar um corpo humano utilizando recortes de revista de partes do corpo. Observação na frente de um espelho. Apresentar figuras humanas em que faltem partes do corpo para que possam ser completadas. Lateralidade, também ligada ao esquema corporal. A lateralidade é a noção da direita, esquerda, em cima, embaixo. Noção primordial para evitar que a escrita espelhada se prolongue e demais trocas. Seguir caminhos e percursos que contenham ou não obstáculos para que se possa trabalhar as noções de lateralidade. Passar por cima, por baixo, ao lado. Brincar de espelho do outro. Encontrar objetos seguindo orientações específicas. Realizar determinadas tarefas utilizando apenas mão, braço, pé, perna direita e esquerda. Orientação espacial é a habilidade de relacionar a posição de um objeto e também de si próprio no espaço. Esta noção é necessária para ordenar as letras dentro de uma palavra. A palavra dentro de uma linha, um texto ou imagem dentro de uma folha, para locomover os olhos durante a leitura e respeitar o traçado horizontal durante a escrita, entre outros. Brincadeiras e jogos de labirinto. Associar dentro e fora, em cima, embaixo, ao lado, frente e atrás, longe e perto. Seguir percursos e limites espaciais.
desenhar apenas dentro ou fora de um determinado limite, brincar de amarelinha e ou corda, guardar objetos ou arrumá-los em determinadas posições e locais, brincar de alinhavá-lo. Orientação temporal é a localização, orientação no tempo, ano, mês, semana, hora, ontem, hoje, amanhã. Importante habilidade que se torna mais detalhada conforme a idade e maturidade da criança. Relatar o que foi feito antes e depois de determinado momento. Observação e confecção de rotinas de ações diárias. Observação e confecção de calendário. Utilizar jogos com imagens de sequência temporal. Relembrar o que foi feito no dia anterior ou de demais situações do passado, assim como o presente e do futuro. Discriminação visual. A discriminação visual é a habilidade de perceber tamanhos, semelhanças, diferenças, formas, memória visual e percepção de figura fundo. Diferenciar ou associar objetos de acordo com seu formato e cor. Relatar diferenças e semelhanças de determinados objetos pessoais, animais. Encaixar formas semelhantes. Perceber através da observação de uma imagem o que há no fundo. Utilizar jogos de encaixe, monte e desmonte. Procurar determinados objetos em meio a outros. Ver o que é maior ou menor. Sequenciar peças de acordo com cores ou modelos. Encontrar o par dos sapatos, dentre outros. Discriminação auditiva. É a diferenciação dos sons, o que inclui também uma memória auditiva. Utilizar bingo para associar sons aos respectivos emissores, sejam sons de animais ou objetos. Seguir uma sequência ou um modelo de som e repetir. Confecção de instrumentos musicais utilizando materiais diversos. Observar são dos sons da natureza. Jogo de imitação de sons, brincadeiras como telefone sem fio. Ouvir e cantar canções. Análise e síntese. Análise e síntese visual e auditiva é uma das mais importantes habilidades para a alfabetização. Este pré-requisito nos permite decodificar e decompor uma palavra em partes. Análise e recompor, realizando a união das partes, síntese. Como, por exemplo, quando separamos a palavra em sílabas, realizando a análise, e quando unimos as sílabas a fim de formar palavras, onde realizamos a síntese. Separação da palavra em sílabas oralmente e através da escrita. Utilização de quebra-cabeças simples, 2 partes, e complexo, muitas partes. Dividir objetos em partes e reconstruí-los. Utilizar letras ou sílabas móveis para formar palavras. Utilizar palavras para formar texto ou dividir o texto separando as palavras. Linguagem oral. Esta é uma habilidade essencial para a alfabetização, visto que primeiro a linguagem se dá mentalmente ou oralmente, para depois se realizar no papel. Esta habilidade depende de outras, como habilidade auditiva e de articulação. Recontar histórias ou situações, descrever objetos, cor, tamanho, utilidade ou alimento, destacando cheiro, sabor, tamanho. Contar como foi o que ocorreu em determinada situação, dando ênfase para que tenha começo, meio e fim ocorrido. Cantar, repetir frases ou palavras, recitar parlendas e trava-línguas, imitar determinados sons da fala.
Coordenação visomotora refere-se à coordenação entre os movimentos dos olhos e do corpo. Seguir rotas tracejadas, utilizar quebra-cabeças, observar e destacar figuras e objetos que estão em posição diferentes, brincar de equilíbrio seguindo determinado espaço, separar objetos de acordo com suas especificidades, imitar determinados movimentos, efeito, espelho, colocar objetos dentro de determinados espaços, modelar objetos ou formas utilizando massinhas, desenhar na areia ou papel, copiando ou não um modelo pronto. Ritmo é uma habilidade rítmica que se refere-se à noção de duração e sucessão, sons e pausas, sendo a percepção dos sons no tempo. Observar e utilizar instrumentos musicais, imitar a sequência de sons propostos, utilizar jogos de sequência sonora, dançar imitando determinadas coreografias e se assentando para o ritmo, pausas e sons mais lentos e rápidos. Memória sinestésica é a memória dos movimentos motores necessários para a realização gráfica. Andar em cima das letras, seguindo o movimento das mesmas, traçar letras em caixa de areia e solicitar para as crianças repetir o movimento. Oferecer atividades impressas de seguir pontilhados, seja imitar o traçado das letras utilizando o próprio dedo com tintas ou giz de cera. Estimular a memória através de mímica, com sequências de ações e ao mesmo tempo falando em voz alta. Diante desses pré-requisitos fundamentais para a aprendizagem da leitura e escrita, é possível elaborar algumas intervenções para o estímulo dessas habilidades. Além disso, tendo em vista o que se espera que a criança tenha enquanto habilidades para a alfabetização, é possível avaliar se a mesma já adquiriu ou não tais requisitos. É importante levar em conta a idade e o desenvolvimento da criança. Uma avaliação completa que engloba todos os pré-requisitos só é recomendada que seja realizada quando a criança atingir a idade aproximada de 6 a 7 anos, ou seja, a partir da pré-escola. Quando se constata que a criança não adquiriu satisfatoriamente alguma habilidade, orienta-se que a mesma seja estimulada de modo adequado para que o processo de alfabetização possa ser concluído. Eu espero que todos tenham gostado das informações. Não esqueça de curtir o vídeo. Um abraço, até a próxima.